Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo para o meu canal do assunto Ciência de Dados. E no vídeo de hoje eu vou explorar um pouquinho uma base de dados que eu tenho de cervejas do mundo inteiro. São quase 6.000 cervejas que eu tenho aqui catalogadas e a gente vai trabalhar um pouco com essas bases de dados e vamos explorar uma técnica em Machine Learning que a gente chama de clustering. Que inclusive essa técnica a gente aprende no workshop lá de introdução a Machine Learning. Se você, por acaso, de alguns desses conceitos aqui você não entender muito bem, principalmente a parte teórica, não tem problema, são conceitos que você depois consegue estudar isso aqui em separado, e eu não vou explicar cada um dos conceitos, nesse vídeo aqui demoraria horas, né? Mas são conceitos, enfim, que eu abordo nos meus workshops. Então, quando a gente falar um pouco da parte da estatística em si, um pouco da parte da teoria, são coisas que eu abordo nos workshops. Então, você pode, inclusive, visitar o meu site, que é o igoralcantara.com.br, para saber até desses workshops e tal, ver quais são as próximas datas. Eles são online, bem tranquilo, enfim, para você aprofundar mais os seus conhecimentos em alguma dessas coisas. Ou, enfim, procurar a parte, livros, vídeos, etc., que tem pela internet para estudar sobre isso, ok? Então vamos começar, a gente vai, enfim, trabalhar com essa base de cerveja, a gente vai dar uma olhada um pouco nos dados que a gente tem, sempre tentando manter o vídeo o mais curto possível, então a gente não vai aprofundar muito na teoria, e aí vamos organizar as cervejas, clusterizar, né, vamos categorizar as cervejas, agrupá-las baseado em alguns critérios, ok? E não esqueça então de se inscrever no meu canal e também de visitar lá o meu site, como eu falei, o igoralcantara.com.br. Vamos então aqui abrir o RStudio. E também, se você tiver alguma dúvida sobre o RStudio, dá uma olhada nos meus vídeos, que eu tenho vídeos que eu falo, enfim, de outros assuntos, inclusive tem vídeo introdutório da linguagem R, e falo também um pouco do RStudio, que talvez seja interessante para você. Eu vou começar então setando aqui o meu diretório padrão, né, usando o comandinho setwd. Vamos lá, se escrever certo ajuda. Setwd, set working directory, e aí aqui eu vou colocar aqui o diretório com o qual eu vou trabalhar. Vamos dar um Ctrl Enter para executar, pronto. Agora, quando eu for ler os dados, eles vão estar sempre baseados neste diretório. E eu gosto sempre de começar carregando as bibliotecas com as quais eu vou trabalhar. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com a biblioteca dplyr. A gente vai trabalhar bastante aqui com ela. E eu também vou trabalhar com a biblioteca, vamos pegar aqui, FactoExtra, que é uma biblioteca específica para clustering. Tem gente que gosta de colocar as bibliotecas, de carregá-las, né, quando for utilizar, mas eu prefiro fazer logo antes, porque quando você for lendo o código, você já sabe quais são as bibliotecas que você precisa instalar. Caso você não tenha alguma dessas, obviamente você pode instalar no próprio RStudio. E, de novo, se você não souber como fazer isso, dá uma olhada em outros vídeos em que eu falo sobre esses assuntos. Bom, vamos começar então aqui carregando, eu vou criar aqui uma estruturinha de dados chamada de servas, e vou carregar ela baseada no arquivo CSV que eu tenho. Então eu vou usar para isso a funçãozinha read_csv. Vamos aqui passar o caminho, é relativo àquele meu diretório de trabalho, então vou colocar, no caso data, eu tenho uma pastinha chamada beerdb underline csv, db, e aí o nome da base é beers.csv. Beleza, a gente carrega aqui, carregou, vamos dar uma olhada nessa base, vou dar aqui um view aqui, no caso com V maiúsculo, case sensitive, né? Opa, vou dar um view aqui na base servas para a gente dar uma olhada. Então eu tenho aqui para cervejas que eu tenho enfim, um número lá, um índice para identificar cada uma das cervejas. Eu tenho um código aqui da cervejaria em si, porque eu tenho um outro arquivo com o nome das cervejarias, o nome da cerveja. Um código aqui relacionado à categoria, porque eu tenho um outro CSV para a categoria. E um código para o estilo, eu tenho outro arquivo em que tem os diferentes estilos, né, de cerveja. E eu tenho algumas informações para a cerveja. Eu tenho aqui o que a gente chama de ABV, que é o Alcohol by Volume, aqui. E esse Alcohol by Volume, ele é basicamente, aqui ele é medido em porcentagem, né? Ele é basicamente a porcentagem de álcool, teor alcoólico da cerveja.
A gente tem uma outra medida aqui, que é esse IBU, que é a sigla para International Bitterness Units, que também ele é uma escala, né, e ele mede o nível de acidez, assim, resumindo, é um pouco mais complexo que isso, mas resumindo, ele vai medir o nível de acidez daquela cerveja. E a gente tem o SRM, que é a sigla para Standard Reference Method, que é uma escala para a gente identificar a cor. É uma escala que ela vai ali até 40, né, que vai assim, desde uma cerveja mais amarelada até uma cerveja bem preta. Na verdade, quer saber, eu não tinha planejado isso não, mas deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma imagenzinha que ele mostra, né, os diferentes SRMs, entendeu? Ele vai aqui, ó, vai do 1, aquela cerveja mais clarinha, até o 40, aquela cerveja bem escura. Então ele dá basicamente é uma escala que dá a cor da bebida. E esse UPC aqui é só um código, a gente não precisa trabalhar com ele na nossa análise, mas ele chama Universal Product Code. Porque ele é decimal, aqui no view ele não está mostrando, mas eles são números decimais. É como se fosse uma espécie de código internacional que identifica aquela cerveja. Então você vai em vários sites que tem informação de cerveja, você bota o código e você vai saber que você está falando da mesma cerveja. Basicamente essas são as informações que eu tenho sobre as cervejas. Bom, a gente viu aqui que a gente tem um ID de uma categoria, né? Eu quero pegar as categorias, vamos brincar um pouquinho com o dplyr aqui, eu quero fazer um join e incluir o nome da categoria, porque aqui eu só tenho o ID da categoria, eu quero incluir o nome e esse nome está num outro arquivo CSV. Então eu vou carregar esse arquivo CSV, vamos chamar aqui de categorias, tá? E aí a gente pode até copiar aqui o caminho para facilitar. E vamos usar de novo o read.csv. Vou botar o caminho lá, no caso o nome desse arquivo é categories.csv. Carreguei, vamos dar um view nele também, só para a gente ver categoria, só para a gente ver o que a gente tem de informação. Então você tem lá um ID, o nome das categorias, e que é só um registro, né, quando foi a última vez que esses dados aqui foram modificados nessa base de dados, enfim. Mas basicamente o que interessa para a gente aqui são esses nomes. Beleza, bom, agora vamos criar vamos alterar essa base de dados de cerveja para ela incluir na mesma visualização também as categorias. Então eu vou dizer que a minha base servas, eu vou, enfim, vou alterá-la, né? Eu vou dizer que ela vai começar com servas. Agora eu vou usar aqui um recurso bacana aqui do dplyr, em vez de ficar fazendo uma linha para receber um valor e pegar o resultado daquilo, colocar em outra, a gente faz tudo num comando só. Que é o resultado, né? Isso que esse operador aqui faz. Isso aqui é uma coisa que esse pacote de dplyr para manipulação de dados, eu falo bastante dele no workshop que eu falo sobre a linguagem R, tem um workshop também de R. E aí eu quero fazer um left join com a estrutura, né, de dados do categoria, e eu quero fazer esse join baseado na ID da categoria. Executo aqui. Se eu der um view aqui, né, eu posso voltar inclusive aqui nas servas aqui, ele atualiza automaticamente. Aí agora eu tenho aqui a categoria da cerveja. Nem todos aqui estão com a categoria, enfim, nem todos, não tenho essa informação da categoria para todas as cervejas, mas as que tem, apareceu aqui. Maravilha! Vamos fechar aqui essa basezinha aqui. E vamos dar uma olhada agora em algumas informações aqui. Normalmente eu gosto de explorar, visualizar os dados, explorar os dados antes de fazer qualquer tipo de previsão com esses dados, antes de trabalhar com análise de previsão, machine learning. Então, uma boa forma de você compreender a distribuição dos seus dados é você fazer esse tipo de gráfico que a gente chama de box plot, né? Eu vou pegar especificamente o teor alcoólico, né, que está armazenado nessa variávelzinha ABV. Então eu quero ver isso, mas eu quero ver não no geral, eu quero ver distribuído pela categoria. Vamos aproveitar essa categoria que a gente acabou de adicionar, né? Então eu quero por categoria. Esse operadorzinho tio aqui ele vai fazer. Ele vai me dar aqui a dimensionalidade. Então o nome da categoria vai estar aqui mais para o final, é cat name. Beleza. E eu quero, enfim, a gente viu que tem bastante nulos, né? Os nulos não vão rm.na, no caso aqui, desculpa, na.omit, no caso do boxplot é isso, e aí ele vai ser o
valor true. Eu quero excluir os valores nulos, né, que é os NAs, né, os not applicables no R, para exibir. Então vamos fazer aqui, vamos dar um Ctrl R, e está aqui o plot que ele fez. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Então aqui por cada categoria ele tem o box plot, tal, né? E aí é até difícil você ver, mas tem uns aqui que eu gosto sempre de comparar, não ver quais são os valores extremos. Você vê que British Ale, você tem alguns valores extremos muito altos, né? Então você vê que a mediana que ela está muito próximo do terceiro quartil, né? E aqui você vê esse Belgian French Ale, parece que é uma distribuição um pouco mais normalizada, enfim. Então você tem esses diferentes box plots para cada uma das categorias. A gente pode até dar uma incrementada nisso aqui, a gente pode adicionar aqui uma linha, já que essa linha central do box plot, né, ele vai mostrar qual que é a mediana, não a média, mas a mediana, eu vou colocar uma linha cruzando todos, mostrando a mediana geral, a mediana, enfim, central, né? Então vou adicionar uma linha horizontal, esse H aqui é de horizontal, né, em que eu quero mostrar qual que é a mediana, função median, do teor alcoólico da estrutura de dados servas. E vamos colorir para ficar mais fácil ver. Vamos colocar aqui a cor, botar aqui um vermelho, que fica bem destacado. Vamos dar um zoom aqui de novo. Ele adicionou então essa linha aqui. Beleza, então eu vejo que aqui, por exemplo, todo o intervalo interquartil, né, o IQR, está acima da mediana geral, aqui no caso do Belgian French Ale. Aqui no caso do British Ale, a mediana está um pouco acima. O German Ale, você vê que tem muitos valores que estão acima da mediana, né, mas a mediana está bem aqui, enfim. Quer dizer, valores representativos aqui, né, a mediana vai dividir meio a meio. Enfim, e aqui você tem como eles estão comparados à mediana geral. Bacana, mas não é o objetivo do vídeo de hoje. O objetivo do vídeo de hoje é a gente preparar para a gente conseguir fazer um clustering, ou agrupar cervejas baseado nas características dessas cervejas. Botar cervejas que são mais parecidas, próximas na categoria. Que aí você pode depois analisar, eu conheço essa cerveja, eu gosto dessa, tem outras cervejas que são meio que parecidas com essa, então eu vou experimentar aquela outra, etc. Né? Interessante, vamos lá. Para isso, veja aqui no boxplot você tem alguns valores extremos. Então, quando você quer fazer uma análise de previsão, normalmente os valores extremos, eles acabam distorcendo a sua análise. Então, para isso, algumas pessoas gostam, e aí eu vou aplicar essa técnica aqui, de eliminar os valores extremos. Então, é isso que eu vou fazer. E aí eu não vou entrar muito o que a gente vai fazer aqui, mas basicamente eu vou eliminar os valores extremos que eles estão fora de 1,5 o valor dessa distância aqui, do tamanho desse box, né, que é o do valor desse IQR, né, que é o valor interquartil, ou interquartile range, né, esse intervalo interquartil. Então eu vou criar aqui um objetinho, vou chamar ele de QNT, e eu vou usar a função quantile para me retornar, ele vai me retornar dois valores, vai me retornar, no caso eu quero que ele me retorne a posição, o comecinho do box, que é o primeiro quartil, e o terceiro quartil, que é a posição de 25% a 75% dos dados. Então eu vou colocar aqui, vamos fazer isso em relação ao teor alcoólico, tá? Que é o que a gente inclusive mostrou ali. Eu vou usar o teor alcoólico como a minha dado principal para eliminar esses valores extremos e me concentrar nos valores mais típicos. Então eu vou colocar aqui esse método probs aqui, que vai me dar quais são as proporções, vai ser uma coleção de cada dois valores. Vou botar aqui a função C, que é uma coleção, então vai ser 0,25 e 0,75, que são a posição do primeiro e do terceiro quartil. E eu também quero excluir valores nulos, porque eles acabam não permitindo que eu consiga fazer esse cálculo. Vou executar isso aqui, tem esse objetinho aqui, se eu for ver o que ele tem, ele vai ter dois valores, como eu falei, né, posição 25% e 6%. Beleza, então vamos agora, baseado nisso, calcular qual que é o meu valor de corte, ok? E o meu valor de corte, eu vou criar aqui um objetivo, vou chamar até VC, vamos chamar de VC, que é valor de corte. Ele vai ser, então, 1,5, como eu falei, meio que um padrão que os cientistas de dados utilizam, o valor do meu diferença do primeiro para o terceiro quartil. No caso a gente já viu que vai ser C, mas enfim, é dado pela função IQR, né, que é Interquartile Range, da sigla em inglês,
Então eu quero pegar o IQR do objeto ABV e também, para isso, a gente sempre acaba removendo os valores nulos, porque nesses dados calculados e o padrão, os dados e tal, valores nulos acabam ou não permitindo ou distorcendo os valores. Então a gente vai ver aqui que o valor, como a gente tinha previsto, né, ele vai ser 6, só que a gente está multiplicando aqui por 1,5, então ele vai dar isso daqui. Então valores acima disso, abaixo da diferença disso daí, eles vão ser eliminados. Então vamos eliminar esses valores, de fato. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu servas, ABV, vamos filtrar esses valores, então eu vou dizer que o meu servas, o dólar para acessar a coluna ABV, quando ele for menor do que, aí vamos colocar aqui, eu quero o meu primeiro quantile lá, né, que vai ser o de 25%, que é a parte de baixo do quartil lá, do intervalo interquartil, né? Eu acho muito estranho falar esses termos em português, estou sempre acostumado a falar em inglês. Mas enfim, quando ele for menor do que aquilo, eu quero eliminar. Então eu vou dizer que esses valores são nulos, NA. Da mesma forma, eu posso, vamos copiar isso aqui e colar. Da mesma forma, se ele for maior do que isso daqui, mais, também vai eliminar. Então, basicamente, vamos executar essas duas linhas aqui. Ele vai jogar valores nulos para aqueles valores extremos. Então, se eu olhar meu box plot aqui, basicamente é o seguinte. Eu vou pegar, no caso eu estou fazendo para todos, não por categoria, mas vamos pegar, por exemplo, esse box plot aqui. Eu pego este valor, multiplico por 1,5, digamos que dê algo por aqui. Então, qualquer valor acima disso eu elimino. Eu pego esse, multiplico por 1,5, digamos que está um valor aqui. Qualquer valor para cá também eu elimino. Então, basicamente, a gente está eliminando os valores extremos. Só que aqui ele não eliminou, ele só colocou o valor nulo. Para eliminar mesmo, a gente vai executar aqui uma outra funçãozinha, vai dizer que agora base servas, né? Vou reconstruí-la, que ele vai ser o resultado da função NaOmit, que dá para saber que ele vai omitir os valores nulos do DataFrame servas. Então, observe que quantos valores do servas tem? 5.818, né? Linhas. Quando eu executar isso daqui, ele atualizou para 4.349. Então, ele eliminou a diferença ali eram aqueles valores extremos. Então, a gente se concentrou nos valores mais centrais, que são os valores típicos, que são os valores normalmente que a gente utiliza para poder fazer previsões, para fazer machine learning. E aí a gente pode dar uma preparada aqui nos dados, dá para a gente fazer algumas outras coisas, enfim, a gente pode até, de repente, até rodar de novo o box plot, só para a gente ver aqui como é que ele fica depois que a gente eliminou os valores extremos, tá? Então, tá aqui, ó, vê que ele ficou mais distribuído, vê que dá para ver até melhor o box plot, né, que como os valores extremos diminuíram, a escala acabou ficando menor. Ok? Bom, vamos dar só uma preparada aqui, né, porque eu quero exibir, vou clusterizar isso daqui, né, categorizar. Então eu vou fazer só uma funçãozinha aqui para poder preparar, mas eu tenho uma linhazinha aqui pronta, eu só vou explicar aqui o que ela está fazendo. Vamos rodar isso daqui. Então, basicamente, a gente tem alguns caracteres especiais aqui, porque, enfim, estamos cerveja de vários idiomas. Então, palavras com tio, com cedilha, enfim, trema, etc., ele acaba convertendo esses caracteres para um caractere em inglês, vamos dizer assim, no caso um ASCII, né, porque aí quando você vai renderizar no gráfico não fica aquele texto mais tranquilo, ele não converte para um caractere esquisito. Falando não tecnicamente seria isso. E agora vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui só para ver esse view aqui do servas, né? Esses aqui são os dados que a gente tem. Então, quando a gente começa a trabalhar com cluster, primeiro você vai eliminar colunas que você não vai utilizar. E no caso, eu quero categorizar os meus, eu quero exibir o nome de cada uma da cerveja, mas eu quero categorizar utilizando valores numéricos. Então, eu quero utilizar, no caso aqui, dois valores. Eu quero utilizar o teor alcoólico e o grau de acidez, o ABV e o IBU. Quero usar esses dois valores aqui, a cor e tal, etc. Não vou utilizar, não vamos usar esses dois aqui, que são relevantes para o meu tipo de análise. E eu vou usar o dplyr para isso. Num outro vídeo que eu quero fazer, que na verdade já está gravado, que eu vou lançar na semana que vem, a gente vai fazer uma categorização
baseada só no nome. A gente vai pegar nomes similares e vamos categorizar baseado nisso. Vai ser um exemplo, inclusive, bem mais simples. Mas, enfim, com análise de texto, coisa assim, vai ser legal. Mas agora a gente vai fazer baseado em valores numéricos. Então eu vou criar aqui um outro data frame, eu vou chamar de servas simples. Eu não sou muito bom com o nome de variáveis. Vamos lá. E aí ele vai ter como base inicial a minha base de servas, que a gente acabou de trabalhar com ela, e aí vamos aqui colocar aqui o resultado dessa operação, vai ser o input da próxima linha. Então eu não quero todas as colunas, então eu quero só a coluna nome, eu quero só o nome, né, name, a coluna ABV e a coluna IBU. Ele vai eliminar todo o resto para mim. Aí vamos aqui continuar. Além disso, eu não quero valores repetidos, eu quero valores únicos. Se por acaso tiver alguma cerveja que estava aparecendo ali duas vezes, a gente elimina. Eu quero cada cerveja apenas uma vez. E eu quero aqui, vamos só ordenar. Não precisa, eu só botei aqui ordenar só para a gente mostrar essa função arrange aqui do dplyr. Eu quero ordenar pelo nome. Eu rodo essa linhazinha aqui. Aí ele executou aquilo dali. A gente não está vendo porque não é aquela base servas, né? Essa aqui é uma outra base que a gente criou. Então eu posso dar aqui depois um view para vocês verem, mas eu vou continuar, depois a gente dá um view depois das transformações. E eu posso continuar fazendo mais coisas aqui com essa base simplificada. Vamos agora, além disso, eu quero, para ter certeza de que realmente eliminei, porque o unique, ele não necessariamente ele vai eliminar da forma como eu quero. Enfim, eu quero que a minha base final ele tenha, digamos que eu tenha a mesma cerveja com valores diferentes, eu quero não pegar o primeiro valor. Porque se tiver um valor diferente, ele não vai eliminar aquela cerveja, vai mostrar aquela cerveja duas vezes porque a linha inteira não é única. Então, para ter certeza que realmente os valores agora aqui estão únicos, eu vou então usar a função groupBy, né? E vamos dizer que eu quero agrupar pelo nome, né, name. E só o groupBy não funciona, você tem que dar também a função summarize, aí sim ele vai funcionar, e aí eu vou dizer, olha, o meu ABV, eu quero pegar sempre os valores máximos de cada um, se eu tiver duas linhas para a mesma cerveja. Então o meu ABV vai ser o ABV máximo daquela cerveja, e o meu IBU vai ser, o IBU vai ser o IBU máximo daquela cerveja, ok? E para eu conseguir trabalhar aqui, eu preciso que isso seja um data frame, então eu vou dar depois aqui, converter isso as.data.frame, ele vai converter para data frame. Se você está achando essa sintaxe estranha, depois dá uma olhada no pacote dplyr, que enfim, basicamente cada linha ela é o resultado o input de cada linha é o resultado do output da linha anterior. Basicamente o que a gente está fazendo aqui. Então eu executo isso daqui, ele rodou lá, daí a gente pode dar um view nesse servas simples. Aí vocês vão ver aqui, enfim, a gente tem apenas o nome, e a gente tem lá aquelas duas colunas ABV e IBU, que é o teor alcoólico e o grau de acidez ali. Ok? Bom, agora, para a gente trabalhar com cluster, todos os valores aqui, eles têm que ser numéricos. Eu não posso ter esse valor da coluna, mas eu quero mostrar isso daqui. Então, ao invés de ter uma coluna com o nome, eu vou tirar esse nome daqui, mas eu quero que o nome de cada linha seja o nome da cerveja. Então, em vez de aqui o nome da linha hoje é um número, né? 1, 2, 3, aqui é o nome da linha. Mas eu quero que o nome da linha, então, seja, na verdade, o nome da cerveja. Aí você consegue manter o nome, mas eliminar as colunas não numéricas, porque é isso que o cluster vai fazer. Ele vai fazer, como ele trabalha com uma estrutura matemática para poder fazer a clusterização. Enfim, ele calcula a distância entre os elementos, e aí tem várias técnicas, mas eu não vou entrar aqui na parte da teoria, mas então eu preciso de todos os valores numéricos. Então vamos utilizar, isso é uma técnica bem interessante, boa parte da preparação que a gente fez foi para que essa técnica aqui, inclusive, funcione, como por exemplo, eliminar valores duplicados. Então eu vou dizer aqui que o row names, o nome das linhas da minha estrutura serva simples vai ser a coluna names. Name, aliás. Rodei aqui, pronto. Opa. Ele deu um pequeno erro aqui. Deixa eu ver. Row names.
Opa, tá aqui, errei. É serva simples, eu tenho que usar a mesma estrutura de dados. Ok, tá lá. Então, se eu voltar para lá no serva simples, você vê que agora o nome de cada linha é o nome da cerveja. Desta forma, eu não preciso mais da coluna names, e aí eu posso eliminá-la. Então, vamos copiar o serva simples aqui. Eu posso dizer, então, que o serva simples é igual ao serva simples. Eu quero, no caso, manter todas as linhas, então não vou fazer nada com as linhas, vírgula. Eu quero tirar a coluna 1, então menos 1 ele tira a coluna 1. Se eu verificar de novo o serva simples, veja que ele não tem mais a coluna nome, mas como cada nome de cada linha já é o nome da cerveja, a gente está tranquilo. E é sempre importante a gente trabalhar também em escala. Então, eu gosto de pegar aqui minha estrutura de dados aqui e usar para clustering, né, a funçãozinha scale para trabalhar a escala. Em vez de mostrar o valor absoluto, ele vai mostrar uma escala a partir da média. Então, se eu executar, olha como é que ele é antes, ele tem o valor absoluto. Depois que eu rodar essa linha aqui, ele agora vai estar com valores em escala, positivos ou negativos baseados da distância para a média. Beleza, agora eu tenho tudo para trabalhar com cluster. Primeiro eu preciso saber quantos clusters eu vou trabalhar. Então eu gosto de usar um métodozinho que ele vai me dar um resultado visual, né, mas ele me ajuda a entender qual que é a melhor quantidade de cluster. Eu vou usar esse fvis, ele é daquele pacote Facto Extra, tá? Eu vou botar aqui, ó, nb cluster, que ele, aí eu passo os parâmetros aqui, ele vai me dar o número ideal de clusters. Então, eu quero colocar como entrada, vai ser o meu serva simples. Eu quero usar como a metodologia de clustering um k-means, eu quero usar as médias como ponto de cálculo de distância, e o método, enfim, eu vou usar o método de silhueta, tá? Que é o silhouette. Rodo esse código aqui, vai demorar uns segundinhos, está aqui. Então ele vai mostrando aqui a convergência, observe que aqui ele vai me indicar qual que é o global máximo aqui, a partir do momento que ele chega em 4, ele começa a decair, subir, mas o 4 seria, segundo esse gráfico, o número óptimo de cluster, quer dizer que se você colocar menos do que 4, você está agrupando coisas diferentes no mesmo grupo. Se você está colocando mais do que 4, você está colocando muitas coisas iguais em grupos diferentes. Então 4 seria o número ideal que a gente vai trabalhar. Aí eu vou criar agora o meu objeto aqui, que ele basicamente vai fazer todo esse cálculo de distância e vai criar o grupamento para mim. Eu vou chamar ele de KM, né, K-means, botar aqui de res, de resultado, enfim, é uns números que eu normalmente dou para todos os exemplos que eu faço. O pessoal que fez meus workshops de Machine Learning estão lembrados disso daqui. E aí eu vou botar aqui, vou usar a metodologia k-means, né, a função k-means aqui, no caso vai ser o servas simples, e o número de clusters que eu quero calcular é 4. Então ele vai pegar, baseado em 4 clusters, como é que eu posso agrupar esses itens em 4 clusters, de modo que cervejas mais parecidas estão próximas de cervejas mais parecidas. Ele já criou o objetinho, se eu executar isso aqui, vê que ele vai retornar, aqui está pequeno, vamos expandir aqui. Então ele vai pegar cada cerveja ali e ele vai dizer, ó, cerveja tal está no grupo 1, cerveja tal está no grupo 2, cerveja tal está no grupo 2, enfim, ele criou 4 grupos e botou cada cerveja num grupo. Só que assim é meio complicado ver, né? A gente pode ver isso em forma gráfica, que fica bem mais legal. E aí vai ser a última linha de código que a gente vai fazer hoje. Então eu vou usar de novo as funçõezinhas do fvis, né, que é lá do Facto Extra. Só que eu vou fazer aqui, ó, cluster, fv cluster. Então vamos pegar o meu objetinho lá de cluster que a gente acabou de criar, o kmres. Eu vou dizer que os dados que serão aplicados vai ser esses servas simples. E vamos botar aqui, vamos uma configuração visual aqui, botar o tipo do frame. Frame type, frame type, vou botar igual a convex. Beleza. E aí vamos dar uma incrementada nisso daqui, vamos editar o tema, botar theme minimal. Vou botar um negócio aqui bem simples. Rodei. Opa, ele deu um errinho aqui, a gente está faltando alguma coisa. Faltou aqui o resto aqui, pronto. Esqueci o nome do objeto, estava errado. Vamos rodar lá. Ok, a gente dá um zoom agora para a gente ver melhor.
Então aqui ele criou 4 grupos, né? Ele está mostrando aqui o grupo 1, 2, 3 e 4, e aí ele botou aqui, este é o grupo 1, este aqui é o grupo 2. Como tem muita cerveja, então às vezes você vê que é complicado, tem muitos nomes que ficam em cima do outro, né? Mas a gente consegue ter essa visualização aqui gráfica. Então ele agrupou as cervejas baseadas em teor alcoólico e grau de acidez. Então você tem aqui um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo. Quer dizer que, por exemplo, essas cervejas aqui, elas são mais parecidas entre si do que com essas aqui, por exemplo, né? Porque elas estão dentro do mesmo grupo. E quando você vê a distância entre elas, você vê quão parecidas elas são. Então, eu quero ver, por exemplo, esse Dark Element, que é essa cerveja, ela é relativamente parecida com esse Conundrum Red Ale, que é relativamente parecida com esse Pale Ale, etc. O Oasis está nesse grupo, mas você vê que ele é um valor mais extremo, etc. E aqui, sempre você tem um símbolozão aqui, no caso cada cluster tem um símbolo diferente. Esse símbolo sozinho aqui ele vai ser a média do grupo. Né? Veja que a gente usou K-means, né? Que é esse média. K de número, no caso a gente fez 4 grupos, né? K de número de grupos, número de clusters. Basicamente é isso. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, na semana que vem, se você estiver vendo esse vídeo foi postado há mais de uma semana, então esse vídeo já está no ar no meu canal. Mas, para quem está vendo esse vídeo assim que foi lançado, o próximo vídeo que eu vou lançar na próxima semana, a gente vai usar essa mesma base de dados, só que a gente vai fazer essa categorização de cervejas. A gente vai usar um outro tipo de gráfico, a gente vai fazer um dedograma, mas a gente vai organizar baseado no nome da cerveja, não nas características em si. Vai fazer isso baseado apenas no nome, que é uma das bases de distância textual, enfim, string distance, é uma das bases métricas para a gente trabalhar com processamento de linguagem natural. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo, eu tentei fazer o mais curto possível, mas eu nunca consigo fazer um vídeo muito curto. Curta o canal, visite o meu site igoralcantara.com.br e se matricule nos meus workshops, que é fundamental, enfim, para a gente ter cada vez mais pessoas formadas estudando essa área, e vai ser uma mão na roda para você, vai ajudar bastante o seu estudo. Você pegar um workshop que foi estruturado para iniciante, você não tem conhecimento nenhum, pode fazer qualquer workshop meu, em qualquer ordem, ok? Dá uma olhada no meu site, que tem as datas lá, e normalmente se você fizer com antecedência a inscrição, você paga um valor bem mais barato. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.